Beto. E Maria, Beto? Ela vem e volta algumas vezes nas suas narrativas. O que é que ela representa? Rapaz, quem é Maria? São fases da sua vida? Maria, eu acho que Maria surgiu quando eu estava no ônibus, indo para Rio Quinto, para dar aula. Eu ia nessa época. Na ladeira ali, quando você sai de Santa Rita, ela surgiu na minha mente, no meu computador, e nunca mais me largou. Maria é santarritense. Maria é santarritense. Não é Laura que é santarritense. Não, porque ela nasceu em Santa Rita. Ela é itabaiana, a personagem. Ela disse que é o lado bonito do lado de cada BR, porque o lado de lá é feio. Né? Até hoje, Tiago Germano tem raiva disso, porque ela esculhamba areia, bananeira, aquele lado de lá. Para ela, o lado bonito é o lado de cá. Né? Mas eu acho que Maria, ela representa a desbocada. Ela diz o que é para ser dito. Ela não pensa duas vezes antes de falar. Então, ela não Maria tem filtro. Ela fala o que então, tem. eu acho que o escritor, quem escreve, não precisa medir as palavras. Pode medir as palavras. Eu acho que quem escreve mede palavras, é um grande cálculo de palavras ao escrever. Mas criar mecanismo de autossabotagem por medir palavras, eu acho que é você não é escritor, você é político. Certo? Eu acho que quem escreve tem que deixar a política fora do livro. Porque quem faz isso é político. Por isso que esse livro ele escolhemos todos os políticos. Um livro inteiro escolhemos os políticos. Né? Você pode ser político e pode ser escritor. Porém, ao escrever, não seja político. Você não pode fazer panfletagem. Não, pode. Mas o político que eu falo é aquela coisa. Medir as palavras para conseguir coisas. Sabe? Uma pessoa que é política, ela tem sempre a palavra certa para a pessoa certa. Porque você tem um interesse naquilo. Um político vai falar com você minimizando todos os riscos. Entendi. E pensando em todos os seus benefícios para ele. O escritor não pode ter isso. Não. Ele tem que agir, né? Escrever. Tudo bem. É claro que o escritor também não pode ser no sentido de, assim, um cão raivoso. Falando assim. É claro que se você quer abordar certo nicho de autores, você vai tentar regular a lente para lá, né? O projetor para lá. Né? Isso existe. A questão toda é quando você quer fazer algo e você se proíbe. Entendi. Né? Tipo assim, eu gostaria de falar disso. Se eu tivesse coragem, eu escreveria. Eu já vi muita gente falando isso. Você não pode ter essa inibição de escrever. Né? Entende? É claro que eu tenho vontade de fazer várias coisas. Escrever várias coisas. Eu também não tenho coragem. Também não vou dizer que eu sou o super-homem. Né? Eu poderia escrever sobre certos assuntos que eu não falo porque mamãe não quer ser prefeito. Sabe aquela história de Raul, né? Pode ser que seja eleito e queira me assassinar. Então, eu não quero ser prefeito. Né? Eu não quero também falar sobre certos assuntos que vai me expor em relação a certas coisas. Né? Mas eu acho que se você escolhe falar de um assunto e você fala de maneira... Você fala com pudor? Com pudor, com meias palavras. Eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que interessante que é isso que você faz aqui. Assim, você não poupa a palavra e você não tem medo de usar a palavra dura, áspera e suja. Aí, posso falar disso aqui agora? Pode, vamos falar desse. Esse livro aqui Júlia é um bom mês para morrer. Mas por que Júlia é um bom mês para morrer? Júlia é minhas férias, não pode ser um bom mês para morrer. Júlia não, assim... Fala um pouco dele. O nome desse livro ia ser Baby, Baby, Bem-vindo ao século XXI. Que é uma música de Raul Seixas e Marcelo Nova. Marcelo Nova, de A Panela do Diabo. A Panela do Diabo. O último disco de Raul. Esse título ficou até um mês antes de publicar. Um mês antes de publicar. Antes de terminar a versão final. Aí eu disse, não, esse livro está precisando de coisas mais. Esse livro. E aí eu estava viajando em casa que eu queria um livro que fosse um subtítulo de um filme de James Bond. Olha a viagem do escritor. Foi uma inspiração. Tipo assim, 007, Júlia é um bom mês para morrer.
Não é? É Em inglês também, né? Muito James Bond. Muito James Bond. Muito James Bond. Aí, eu tava vendo que em julho não tem feriado. Não, julho é um mês bem... Então, esse livro é um livro meio sensível, né? Agora tem que dar gatilho, né? Aquela coisa. Esse livro fala um pouco sobre suicídio. Uhum. E o personagem, às vezes, quer morrer, mas vai atrapalhar as outras pessoas. Então, em janeiro é férias. E fevereiro é carnaval. Carnaval. Aí vai Páscoa, na quaresma é um pecado se matar. O pecado é maior ainda. Agosto vai imitar Getúlio Vargas. Aí só sobrou julho. E junho é São João. E São João. Tem que ser julho. Aí depois já chega o fim de ano, deixa pro ano que vem. Né? Aí, por coincidência, quando eu lancei esse livro, morreu um monte de gente em julho. Morreu Ariano Suassuna, mas morreu tanta gente. Eu esqueci o nome, eu tenho até... Tem uma listinha de julho. De julho, das pessoas que morreram em julho. Né? E além do mais, julho, aqui na Paraíba, é um mês muito chuvoso, né? Muito... E assim, é um título muito bonito. Baby Baby não ia ficar legal. Né? Esse título é muito mais bonito. E esse livro, eu publiquei pela editora Patuá. A foto do meu perfil é imitando o meme do He-Man. Já viu esse meme do He-Man? Não. Prince Adam. Nunca viu, não? Transformando em He-Man. Nunca vi, não. Não. Nunca viu esse? Não. Eu vou procurar para ver. Prince Adam. Né? E esse livro é um livro muito... eu sempre tive uma pegada um pouco, vamos dizer assim, gótica, uma coisa meio para baixo, né? Eu acho que os escritores sempre são escritores solares e soturnos. Você é soturno. E aquela coisa soturna, né? E eu sempre tive um pé no terror, né? E gosto muito de terror. Eu esqueci eu fiz um pecado aqui, não falei que Stephen King foi um dos principais escritores que me fez virar escritor. Né? E eu sempre gostei de Stephen King, li muito dele, eu não lembro tanto porque eu não tenho tem livros, tempo. Eu acho, aquela primeira fase dele é fantástica. Não, pelo amor de Deus. Cujo, A Hora do Lobisomem. Dança da Morte, Sombras da Noite, né? Sombras da Noite, a Coisa, Carrie, parece que é o primeiro livro dele. Carrie é estranha, né? Tá? O pessoal sempre pergunta, Beto, qual o primeiro livro de Stephen King que eu leio? Eu disse, é tanto livro que eu fico pensando, eu olho para a pessoa, qual o perfil dessa pessoa para começar a ler? Sabe assim? Quando um escritor não, desculpa, um crítico que faleceu, né, que é Alfredo Monte de Santos, ele publicava na Folha de São Paulo, na Tribuna de Santos, e ele fez uma matéria sobre esse meu livro, no blog dele, que era um blog de crítica literária mais acessado no Brasil na época. Ele fez sobre esse livro aqui, essa versão aqui, né? Eu esqueci de falar. E ele falou que era uma mistura de Clarice Lispector e Stephen King. Aí eu fiquei muito feliz. E o mais engraçado de tudo, desde o começo o pessoal dizia que eu escrevia muito com Clarice Lispector. Eu nunca li Clarice Lispector. Li, assim, na época. Sim. Eu não lia para não dizer que eu copiava Clarice Lispector. Eu disse, eu nunca li. O que eu sei é que eu vejo por aí. As pessoas falando. Então a minha referência é cruzada. Sabe assim, eu acho que eu sou inspirado nos copiadores de Clarice Lispector. Né? Essa é a minha referência. Ou pelo menos intérprete de Clarice. Né? Aí esse livro tem uma personagem chamada Laura. Né? Laura, eu não vou dizer que ela é o inverso de Maria. Ela é transversal a Maria. Maria está para cá, ela está para cá. Assim. Não é assim. Sabe? Ela é uma pessoa que é para dentro, não é para fora. E Maria é personagem desse livro também. Aparece aí também. Aparece nesse livro aqui. Né? E ela é amiga dela. Né? Porém, faz parte do mesmo universo. Né? É o mesmo universo. Né? Sim. E eu digo que esses dois livros são livros complementares. Né? Tratam de assuntos parecidos. Né? Inclusive, as capas têm uma semelhança. Em 2018, a Patuá publicou esse livro. Na verdade, eu conheci Edu Lacerda, conhecia antes do Orkut, que é o dono da Patuá.
Aí ele ficou querendo um romance. Quando ele leu meu livro, essa aqui, ele ficou doido por um livro meu, para publicar pela Patois. Aí ele queria publicar esse. Eu disse, não, vamos publicar um livro, é a bela história, né? Novo, né? É novo. Aí eu escrevi um romance chamado O Sarau, que é basicamente uma menina organizando um sarau num ginásio de esporte, uma cidade grande, e aí começa a convidar as pessoas para o sarau. Por incrível que pareça, todo mundo vai. Aí fica centenas de pessoas dentro de um sarau. Aí cria uma confusão lá, só sei que tem uma tragédia, cai um raio, aí mata metade das pessoas, e cada capítulo do sarau, do livro Sarau, era contando a história de um personagem que foi pro sarau e como ele morreu. Então, era contando toda a ânsia poética, até no final, morreu. Sabe? Você vai esperando poesia e encontra a morte. Né? Aí, tipo assim, se torna uma coisa tão fake, aquele sarau, o ego, aquela coisa, que os deuses da literatura matam todo mundo. A história é essa. Sabe? Aí só porque é uma coisa meio cômica, tipo assim, tem uma mulher chamada Montadora de Antologia, que ela tá no 14º, ela vive disso. Né? Aí ela vem com salto alto, toda elegante e tal. Aí ela chega lá, contratando, quero você na minha próxima antologia. Aí ela fica assim, tipo aquela scout de futebol. Uhum. Né? Aí o cara, ele me escolheu assim, né? Aí aparece ela sem um braço, procurando um braço. Sabe aquela coisa? Muito cômico, com umas vigas, umas coisas bem tosca, trash. Aí esse livro estava pronto. Eu mandei para Patois. Isso foi em janeiro. Um mês depois, uma semana depois, teve a Boate Kiss. Putz. E tem uma cena que era a saída do negócio, que era igual à narração da Boate Kiss. Aí eu aposentei o livro. Não fiz o livro. Aí eu disse, Edu, peço desculpa, mas esse livro não vai sair. Eu não quero que saia e tal. Beleza, ele compreendeu completamente. Aí eu comecei a escrever julho, e no outro ano saiu julho. Né? E o livro está parado lá. E esse sarau, será que sai ou tu acha que... Não sei. Assim, eu reescreveria, sairia, sabe? Mas hoje não... Não tem nenhuma perspectiva. Não, nenhuma perspectiva, não. Mas, e também porque eu reciclei muita coisa. Você fala que essas ideias que ficam para trás, você vai reciclando depois, né? Tá aqui, ó. E um comentário, esse livro vai ser relançado ano que vem, é um spoiler. Olha aí, primeira mão. Não, vai ser pela leitura Causa e Letras. Que massa. Vale a pena, ó. Aguardem nova edição. Né? Olha aí. Esse livro me deu muita felicidade. Eu tive muitas resenhas. Assim, e é um livro bacana, muito bonito. E o título é maravilhoso. Até a matéria foi de São Paulo, sobre esse livro e tal. Nada mais. E aí o outro. Aí sai. Aí. Peraí. Não. A sequência. Calma. A sequência. Eu não errei, não. É essa aqui primeiro. Ah, tá. Peraí. Aí eu já falei, né, que em 2018 a Patois relançou esse aqui. Essa edição aqui é a nova desse aqui. Aí você modifica o título, né? Você troca, você tira ou a Felicidade Cangaceira. Foi, é porque o título é A Palavra Devora Lágrimas ou A Felicidade Cangaceira, né? Mas o pessoal achando que era a felicidade que é cangaceira. O pessoal achando que tinha a ver com cangaço. Aí eu me traí. Tipo assim, eu falei quase agora, faça o que você quer, aquela coisa, eu disse, é melhor tirar, né? E aí eu coloquei parágrafo C ser único e normal. Eu fiquei feliz, porque os comentários foram melhores desse livro, porque a galera não focou só na coisa da estética. O pessoal dizia, qual é a sua referência de Walter Hugo Mãe? Eu disse, eu nunca li Walter Hugo Mãe, só porque eu escrevi minúsculo. 80% dos escritores portugueses da geração de Walter Hugo Mãe escrevem desse jeito. Aí vocês aqui no Brasil só conhecem Walter Hugo Mãe e tá achando que eu tô copiando o Walter Hugo Mãe. É foda. Né? Porque... se você fosse em Portugal na época que Walter Hugo Mãe começou a escrever, a metade dos escritores escrevia aqui nele, com minúscula e parágrafo. Né? Aí como ele apareceu aqui no Brasil, ele ficou que a marca dele na época. Né? Mas aí eu... Mas é bonita edição. E eles, como você falou, eles se complementam, né? São dois livros que... E aí vem Conversas de Jardim, que você bate um papo com Valéria Rezende, né? Esse livro... Qual foi essa história? Esse livro tem uma história bonita, né? Esse livro, ele surgiu de maneira natural, sabe? Eu cheguei em Valéria um dia, em 2014, né? Eu morava em Manaíra, ela morava lá no mesmo lugar, nos bancários. Sempre nos bancários.
Aí eu corria nessa época, aí eu saía de casa de 3 horas da tarde, morava lá do lado do MEG. Aí correndo, subia Beira Rio, pegava Castelo Branco e chegava lá em Valéria. Nem sempre eu ia na casa da Valéria, né? Mas aí esse dia eu disse, Valéria, me dê um copo d'água aí e tal. Ela quer, vamos comer um café, bolo, sempre fazia isso. Aí um escritor do Santa Catarina, André Kim, né? Ele tinha uma página que era 2000 Talks, que eram escritores falando sobre literatura, 2000 Talks, né? Que é digitações, né? 2000 Talks. Aí ele pediu, tu consegue para Valéria não para mim? Né? O pessoal sempre, como conhece Valéria, a galera tem aquela coisa de sempre, né? Aí eu disse, não, Valéria vai gostar. Aí só porque eu acho que ela não vai ter tempo de fazer, né? Aí eu cheguei lá e disse, Valéria, a Netinho pediu para fazer isso. Aí ela disse, eu não tô tendo tempo, Beto, aquela coisa e tal. Como todo mundo sabe, Valéria é uma pessoa muito ocupada. Aí eu disse, Valéria, faz o seguinte, eu vou gravar. Aí eu chego em casa, digito, aí eu mando para você, você lê, aí... E dá o ok. Beleza, aí nesse dia a gente gravou. Aí na outra semana eu fui levar o texto para ela. Aí ela, não vai gravar hoje de novo não? Vamos gravar nossa conversa? E aí eu tinha a obrigação, isso não era toda semana, mas era quase toda semana. Toda quarta-feira. Chegava lá. Eu até cansado eu ia, correndo. Ela me dava um suco, um bolo, sei o quê, e a gente ficava conversando até 6 da noite. Aí eu voltava para casa de ônibus. Aí eu fui gravando, 2014, 2015, 2016. Final de 2016, Valéria falou, Beto, e essas gravações de agente? O que é que a gente vai fazer com isso? Aí eu disse, Valéria, eu vou organizar alguma coisa, falo com você. Aí eu disse, Valéria, dá pra gente fazer um livro, nossas conversas. Mas é muito chato, esse livro escritor de diálogo em ler. Não, vamos fazer algo bem interessante, algo direcionado a novos escritores, que vai... Mas aí, Valéria, eu não quero que seja algo tipo assim, eu falando de mim, você falando de você é uma pessoa muito mais importante, muito mais história, não só na literatura. Maior. Só vendo a idade, né, por exemplo, só pela idade a pessoa percebe que há uma assimetria aí, né, independente de qualquer coisa, e fora o resto. Aí eu disse, não, vai ser assim, 30% meu, 70% seu, mas tá certo, vamos fazendo, vamos construindo, mas você fica responsável de construir a linguagem e a escaleta, né, a sequência do negócio, que é o piloto, a gente chama de piloto, ela me chama de piloto, né? Pronto. Aí eu fiz uma primeira versão, tem nada a ver com isso aí, eu até achei um dia dessa primeira versão, depois de uns 3 meses, e aí ela falou, Beto, agora vamos mexer. Aí eu ia pra casa dela, ela ficava, mexe aí, bota isso aí, é na minha fala. Aí eu mandava pra ela mexer minha fala, fazer uma pergunta pra ela que eu não tinha feito, tipo assim. Aí ela disse, você não mexeu na minha fala? Eu disse, então, aí eu comecei a mexer. Eu mexi na fala dela, falei que eu não falei. Então, sei lá, 50% do que está escrito não foi conversado. Foi que a gente alterou durante o processo. Foi um diálogo pós-diálogo. E teve trechos inteiros que são minha fala que não fui eu que escrevi. E que foi ela que escreveu. E tem trecho inteiro que é a fala dela que fui eu que escrevi. Não que ela não falou, né? Então, mas claro que ela aprovou, ela leu, aprovou e tal. E esse livro saiu pela editora Moinhos, que é uma editora de Natan Matos, né, que é lá de Ceará, que eu gosto muito desse livro, assim, a edição, a capa é de Igor Tadeu, né, desenhista daqui da Paraíba. Ah, é dele, que legal. Né? É bonito demais a capa. Né? Ele fez 2 capas, na época eu gostei mais da outra, mas hoje eu disse, besteira, essa é muito mais bonita. A capa bonitona mesmo, essa capa. Eu até olha lá, outra capa. E aí esse livro teve uma boa repercussão. Foi, né? Sim, ainda tem, esse livro vende. É bom esse livro, pô. Esse livro vende, tem um e-book, esse livro viralizou um pouco quando na pandemia colocou de graça. Entendeu? Saiu muito. E é um livro muito bom de se ler, e fácil, não tem nada... Né? Muito bacana. E esse livro tem uma coisa, de novo, um tratamento de linguagem. Se você perceber, o começo do livro, a leitura trava muito. Os 2 primeiros parágrafos, os 3 primeiros capítulos, a pessoa tem um incômodo muito grande. Aí o 3º capítulo se chama... É o 3º, né? Desculpa aí, gente. Não, é o 5º, se não me engano, deixa eu ver. É os capítulos de 2 páginas, né? Não, acho que é o próximo. O 6º. Não, é o próximo ainda.
Pô, deixa eu ver aqui. Vai. Deixa eu ver. Aqui. É o 9º capítulo. O livro mal começou, né? Porque são 30 e poucos capítulos. São 40 e poucos capítulos. Deixa eu ver. São 28 capítulos. Tem aqui chamado Segue o Ritmo. Então a gente tem um capítulo que a gente fala só sobre o ritmo. Né? Ela fala sobre métrica, sobre cadência. E é meio falando do ritmo que a gente criou no livro. Porque quem constrói o ritmo é o autor. E a gente não precisa facilitar uma coisa que eu vejo muito em oficinas de escrita criativa é que a leitura tem que ser fluida, tem que ser isso. Não, a leitura tem que cumprir o papel. O ritmo também é muito importante quando você constrói. Por exemplo, construir frases curtas, frases longas, muitas vírgulas, poucas vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula, aspas, vai depender da proposta. Né? Por exemplo, no livro Traga Comigo, que eu já vou falar, as frases são bem curtinhas, igual a Júlio, são frases curtas. Né? Ao contrário de palavras, que são frases muito longas. Né? Mas eu fico muito feliz, principalmente, de estar junto de Valéria. Né? É um livraço. E acho que assim, o autor não precisa facilitar demais para o leitor. Esse livro eu indico para pessoas que estão começando a escrever. É um livro que tem dicas legais. Não tem tantas dicas, mas não tem dicas não de escrita, mas dicas de como funciona o sistema literário, né? Que também é tão importante quanto, né? Principalmente para autores jovens que publicam o livro, aí tem um comentário importante, alguém fala, a pessoa fica arrogante. Não sei se você vai separar com esse tipo de escritor. A pessoa publicou um livro, não sei o que, começa a falar diferente de vocês. Começa a falar, já virou estrela. Né? Mas esse filme eu já vi tantas vezes. Esse filme que é óbvio. A gente sabe onde termina. E aí você trago comigo as dores de todos os homens. Então, Palavras Devora Lágrimas e Júlia Maria Pro-Rei são 2 narradoras mulheres. Eu publicava muitos contos com narradoras mulheres. Nessa época, eu recebi muitas críticas sobre um homem escrevendo como mulher, sei o quê. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, vou escrever como homem agora. Como homem não, vou escrever com personagem homem. Não é sobre isso, né? É bom que eu inauguro uma nova fase, né? Aí, Débora Gil, Pantaleão, né? Encontrei com ela lá na Energia, ela disse, Beto, tem um livro para escaleiras não? Eu disse, rapaz, eu tenho, mas ele é meu carregado. Ele é meu carregado. Meio bruto. Ele é bruto, e é o livro mais carregado que eu escrevi até hoje. E é um narrador que... Assim, uma coisa que a gente fala em Conversa Jardim é que um personagem, ele tem que ser construído de maneira verossímil. Sim. Né? Claro. E a mente do vilão, eu falo vilão, não quer ser maniqueísta, mas entendo o que eu quero dizer. Sim. Ela funciona de uma maneira que o narrador não tem controle sobre isso. E quando ele é o próprio narrador, não tem nada a ver com isso. Sim. Basicamente é isso. Então, como foi que eu construí esse livro? Eu convivi muito tempo no Facebook com poetas. Principalmente poetas a partir de 50 anos de idade. E eu não precisei inventar nada. Tudo está aí baseado na observação. Tipo, uma escritora posta uma foto de biquíni, os caras lá. Sei lá, como é Shakespeare, faria um soneto com sei o quê. Sabe, coisas assim. Ou se não, homens acima de 50 falando sobre a sua masculinidade. Sabe? Aí eu disse, beleza. Aí eu pensei, qual é o cara que mais representa isso na língua portuguesa? Tem muitos, mas eu vou pegar o maior de todos, que é Fernando Pessoa. Vou atacar Fernando Pessoa. Aí ele tem vários textos que tragam comigo as dores que eu sofri e não vivi. Uma coisa assim, né? Tem um monte assim, tragam comigo. Uma depressão, um sofrimento. Meu amigo, trago as lutas da batalha, sei o quê. Aí eu coloquei, trago comigo as dores de todos os homens, porque, né? É depressivo, né? Então, aí toda mulher fala desse livro, fala, e homem tem dor? Né? Então, a coisa já surge no título. Tá bom? E a história, apesar disso, é um livro sério,
eu acho que é o livro mais sério que eu escrevi até hoje, que fala sobre um crime, crime é feito, e é engraçado que as pessoas não conseguem, muitas vezes, entender sobre o crime, né? Fica focado no personagem, show chocado com o personagem. E é um cara inteligente, né? Porque geralmente os vilões são inteligentes, né? Então... São mais interessantes do que os mocinhos. Né? E é uma história curta, eu fiz uma história para você sentar e ler. Você lê assim, eu vou ler hoje, né? E esse livro, eu vendi muito esse livro, ele tá fora do catálogo também, né? E Débora até sugeriu fazer uma nova versão, mas eu tô querendo fazer, eu tô com outro projeto para ele, eu tô querendo lançar um livro com 3 novelas, que aqui é uma novela, né? Aí eu tô querendo fazer um livro de 3 novelas, aí esse seria o primeiro, aí os outros 2, um já tem a ideia mais ou menos, aí o terceiro talvez seja o Sarau. Junta todo mundo. Eu não sei. Já terminar o livro que eu tô escrevendo. É uma ideia. E aí a gente vem pro seu mais novo, né? Que saiu pela Causa e Letras. Que é Meio Estreito. É o novo romance. Então, esse romance novo tá ficando velho né? Já tá na hora de sair outro. Já, assim, tá pra sair. Eu espero que... Eu tava querendo sair esse ano, mas pelo andar da carruagem não vai sair esse ano, porque questões estratégicas é melhor ano que vem, é melhor lançar livro no começo do ano que no final. Então, esse ano tem muita coisa acontecendo. O livro já está em edição, né? Mas eu vou falar desse, né? Falo desse, o outro só quando sair. Não é o último livro, é o mais recente, né? Porque o último... Não, o último só quando você... Não, tem um... Eu estava na entrevista, a pessoa falou, esse é como é? O último livro. O último livro. Aí, tipo, um escritor falou, fala em relação ao mais recente, né? O livro mais recente falou da esposa. Essa é minha esposa mais recente. Como assim? Não é a última, não? Né? Aí, no caso da esposa, tem que ser a última. Tem que ser a última. A última, olha, mais recente. Olha, vai dizer mais recente. Né? Mas, esse aqui é o mais recente. Eu lancei em 2021. Como posso dizer o seguinte, é um livro de contos, né? E, apesar de ser do Clube do Conto, apesar de ter muitos contos e muitos publicados em antologias, em sites, revistas, jornal e tal, eu sempre acreditei que conto é um bicho solto. Tem vida própria. Conto, ele não pode fazer parte de um livro de contos. Por quê? Porque um conto é igual um romance para mim. O conto tem vida própria, então você vai ler um conto, tá bom, leu, acabou. Eu sempre defendi isso, né? Até que Eduardo Sabino, né, que eu conheci ele em 2016, que ele ganhou o prêmio Kindle. Primeiro prêmio Kindle, que foi muito concorrido esse prêmio, que era um conto, você mandava um conto, aí para a Amazon, aí você é escolhido, né, era um júri e tal, que quem ganhou ele ficou em primeiro lugar. Segundo lugar foi, eu não sei se foi o segundo ou terceiro, eu estou na dúvida, foi Bruno Ribeiro e Irka Barrios, que é escritora do Rio Grande do Sul, que é de terror, que é da Dark Side, agora ela vai publicar no Autêntico, se eu não me engano. Autêntico. E eu só conhecia a Irka, conhecia a Bruno, né? Que é daqui, né? Mas nessa época eu li os contos todos, um monte de contos. Eu não podia falar agora, beleza. Eu tava lá no negócio e eu cravei que quem ia ganhar era o Dela Sabino, e ele ganhou, né? E mesmo assim eu não conhecia ele. Aí um ano depois ele veio falar comigo que ele é o Júlio. Aí a gente virou amigo até hoje, ele faz editora. E aí ele me apresentou a outro escritor do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, que eles são de Minas Gerais, que é Nova Lima e Belo Horizonte, que é Cristiano Rato. Que eles são amigos de universidade e tal. Aí eles lançaram a editora, que é a editora Causa e Letras. Eu tô falando propaganda, viu? Aí, ó. Olha aí, olha o jabá. É o jabá, né? Aí, e ele falou, Beto, bora fazer um livro de conto. Mas eu não quero fazer livro de conto que eu escrevi. Não, primeiro me começar a fazer livro de conto. Né? Aí, eu quero fazer um livro de contos novos. Né? Porque eu tô querendo fazer um livro de contos que eu já escrevi. Assim, tipo, Summer Electro Hits. Sabe? Só os melhores contos. Só os melhores. Só os melhores. Mas aí, esse livro fazia parte também que eu estava querendo falar um pouco sobre. Queria partir para terceira pessoa, novamente, que eu fiz no começo, e todos os livros daí são em primeira, né? E falar um pouco sobre a minha origem. Né? Então, é um livro que conta sobre
como eu cheguei, de onde eu vim, né? Então, é um livro que traz lembranças, né? Mas as lembranças não é sobre mim, é sobre o ambiente em que vivi. Sobre o lugar. Né? Então, são 10 contos, né? E esse livro nasceu... eu sempre arrumo uma desculpa esfarrapada para escrever um livro. Né? Eu acho que a pior coisa é você escrever um livro sem saber o que está escrevendo. É aquela coisa que eu estava falando um dia desse. Se você tem muitos lápis de cor ali, você se perde. Você não precisa de muitos lápis de cor para escrever, para fazer uma boa pintura. Só precisa de 6 cores. Tem aquela caixinha de 6 cores? Resolve. Então, você fecha a ideia numa caixa, você fica muito limitante. Não. A coisa brota. Né? Existe aqui, se você olhar aqui na borda da digital, tem um universo que você vai mais dentro, tem as coisas, né? Então, o macro e o micro se confundem. Né? Então, quando você minimiza as coisas, você restringe as coisas, você leva a criatividade. Né? A criatividade nasce da necessidade de você fazer muito com pouco. Né? E também ter um norte. Né? E a minha ideia era, que eu falei mais cedo, né? Que era sobre a questão cristã. Né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria saber sair do apartamento, como eu falo para a Valéria. Todos esses livros aí, pessoas sofrendo dentro do apartamento. Né? Fora o livro tirando o livro com Valéria, né? Que é um livro especial. Mas era sempre isso, uma amargura, uma pessoa reclamando da vida. Né? Eu queria fazer um livro externo, que a locação fosse externa, que se passasse fosse a rua. Fora. Né? Tanto que a capa são ruas, né? E também que fosse um livro não sobre um personagem reclamando da vida, vamos falando assim, mas sobre um personagem incluído num ambiente social. E esse ambiente social, o leitor vai entender as dores e a delícia dessa pessoa estar lá. Né? Então foi, como eu posso dizer, que foi um cavalo de pau, uma virada de 180 graus. Né? E eu construí esse livro, eu queria que esse livro fosse um livro fosse focado na religião. Né? Porém, eu não queria que fosse algo extremamente evangélico, católico, nada disso. Eu queria que fosse baseado nas ideias do cristianismo. Né? Porém, nessa mesma época que eu fui pesquisar, por que não? Porque eu posso ir mais além, eu posso falar de outras religiões. Aí eu cheguei no budismo, né? E eu percebi que os textos de Buda, né? Que não sei se foi Buda que escreveu, tal, aquela coisa, tem muito a ver com algumas coisas de Jesus. Né? E o conceito do caminho do meio, que tem no Sermão da Montanha, né? Não, que tem no Sutra, né, de Buda, e a porta estreita, que leva ao caminho mais apertado, é a mesma coisa, a mesma visão, é claro, com suas nuances, né, da roda, do Dharma, aquela coisa. Mas o cristianismo tem a questão da morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que é morada? Aí eu fui pesquisar que tem uma teóloga, esqueci o nome dela, desculpa, acho que é iluminista ou pré-iluminista, que fala sobre as moradas. Moradas são elevações. Você vai subindo os degraus das do paraíso. Né? Então é como se fosse chegando ao Nirvana. Né? Então eu comecei a fazer essa viagem, a ler, isso, aquilo. Aí eu pensei, caminho estreito. Não, caminho do meio. O caminho do meio. Caminho estreito. A porta estreita. O caminho que é o caminho à porta, no sentido. Aí eu botei meio estreito. Né? É o caminho do meio estreito. Né? Né? E aí, porém, esse nome meio estreito, muitas pessoas pensam assim, Beto, todo mundo que falou mal desse título até calou a boca, né? Porque o povo gosta hoje. Sempre assim. Sempre o povo gosta depois, a posteriori. Pensa, é meio estreito, é mais ou menos estreito. Não é isso. Não é isso. Tem que ler para entender, né? Não, mas mesmo que por que você está dizendo que é isso? Se meio estreito pode ser várias outras coisas. Né? E no caso aqui, meio, eu também queria fazer uma referência ao conto. Porque o conto é um meio, é uma mídia. Mídia é meio. Né? Na verdade,
mídia é o plural de meio em inglês, né? Não é isso? Então, o conto é uma mídia estreita, né? Então, como ela foi o primeiro meu livro de contos para valer, conto como deve ser, não o de poemas, que era uma coisa meio crônica, meio uma linguagem mais poética. Aqui não, eram contos, né? Contos que tem histórias, personagens, aquela coisa toda. E, ao contrário de poemas que eu fiz com autores homens, sem querer não, né? Era o que era. Tipo assim, eu era muito inocente, né? Tipo, eu acho que a gente, acho que aquela coisa, se todo mundo faz, é normal fazer isso. Eu tô fazendo também. Meu pensamento talvez tenha sido isso, que eu não vou lembrar. Claro. Mas, aqui, todos os personagens são homens. E é intencional. Por quê? Porque esse livro é sobre a masculinidade, esse também. E o próximo, que vai vir aqui, vai ser também. Eu quero fazer 3 livros sobre o tema. Então, o tema nesse livro é sobre a masculinidade. Também, um dos temas do livro. Porque eu sou assim, quando eu escrevo um livro, eu gosto de criar vários vieses para ele. E um dos vieses esse é o segundo livro da minha série sobre masculinidade. Então, todos os personagens são homens nesse livro, principais. Mas aqui são todos propositais. Esse aqui sim. Aqui você encontrou o caminho que você queria dar para esse livro. Então, eu não sei os próximos que vai vir, mas o próximo já está pronto. E é isso. E eu gosto muito desse livro. Esse livro continua vendendo. Eu lancei esse livro em 2021. Vende, está vendendo. Maravilha. Que bom que esse livro vende. Não só aqui, ele contém uma resenha. Mas procurem o Beto, que é tudo bacana que ele escreve. E além do mais, livro, ultimamente, o mercado literário é meio cruel, né? Livro é como se fosse safra. Todo ano sai uma nova safra, fala, e depois desaparece. É como se fosse o Oscar, né? Mas é diferente o livro de um filme, né? Total. Eu acho que o livro a gente tá muito nessa fase de livro, você lê um livro hoje, ele não tem mais nenhum significado. Já vem outro e outro. Né? E outro. Todos que saem são os gênios do novo momento. A palavra gênio ficou meio batida. Eu acho que a gente tem que sempre observar as pessoas que surgem novas, né? Sim, claro. E dar um desconto, né? Eu falo de mim, né? Porque eu falava muita besteira quando era jovem, mais novo, eu já estou falando. E eu acho que a mídia quer vender, né? Às vezes nem... O mercado editorial não é mais do autor e do livro, das grandes conglomerados editoras. E além do mais, hoje tem muito mais gente publicando livro, muito mais gente escrevendo. Sim. E além do mais, o mercado literário está muito nichado, né? Tem pessoas que é de uma área de literatura, mais comercial, mesmo na comercial tem várias vertentes, vários que nichos. as pessoas não se conhecem, nem sabem nem quem é um, quem é outro, né? É verdade. Mas como eu faço uma literatura mais, que o pessoal chama de literária, né? Que é uma coisa mais estabelecida, que tem os prêmios literários, aquela coisa toda, esse sistema que eu estou falando é um sistema que funciona e também alimenta o dinheiro, né? Sim, então é difícil ir contra isso. É verdade. A gente começou aqui com o Beto, com esse cara fantástico, além de escritor, contista, romancista, ele é físico, trabalha com a física quântica. Beto, antes da gente chegar ao nosso final, a gente sempre faz uma brincadeira que é uma pergunta séria, na verdade, além de brincadeira. O que é que você está lendo atualmente? O que é um livro que te marcou profundamente? E um livro que você indicaria para os nossos seguidores? Ok, Eu lembro que a gente participou de um clube pelo WhatsApp, que estava lendo 2666, tu lembra? Foi. Legal aquele. 2666 de Bolanho. Do Roberto Bolanho. O grupo de Robert Denser que ele criou. Foi legal. O grupo colapsou. Colapsou, porque é sempre assim. Mas eu li o ano passado, 2666, eu vou indicar esse livro, porque me surpreendeu, sabe? Eu tive uma impressão muito errada de Bolanho. Deve ser por causa dos outros livros dele. Mas o 2666 primeiro é um exercício estilístico muito legal, né? Cada livro tem uma pegada. E eu falo livro porque são partes, né? Mas você pode ler independente. Se você pegar a última parte e ler, pode ler, né? E
é uma jornada. Ele vai atrás de um escritor, né, o personagem. Um livro que me marcou muito, foram vários livros que me marcou muito, né, mas eu vou fazer justiça aqui com um escritor paraibano, né, que é Zé Lins do Rego, né. Eu vou indicar 2 livros de Zé Lins do Rego. O Menino de Engenho, que ano que vem vai entrar em domínio público. Eu vou escrever um livro chamado Menino de Engenho com Zumbis. Vai ter um ataque zumbi no sítio. No engenho. No engenho. Doideira. É bom. Eu venho falando isso há uns 10 anos que eu vou fazer isso. Agora vai poder fazer. Eu vou ter que fazer, que vai entrar em domínio público, porque enquanto não entrava era só bravata, né? Agora tem que fazer. Menino de Engenho, que foi um livro muito importante. É um livro que começa com um crime brutal. A primeira cena é um crime brutal e depois vai ficando uma história mais leve, mas é um livro muito bom. Eu às vezes, quando um autor paraibano, autora paraibana fala, nunca li Zé Lins do Rego. Meu amigo. Fogo Morto é extraordinário. Né? Moleque Ricardo é um livro bom, que eu gosto. Mas eu vou indicar um livro que é Água Mãe, que é um livro de Zé Lins do Rego, que é um livro, o livro menos falado dele, que é da fase carioca. Fase que ele era presidente do Flamengo, aquela coisa toda. É um livro sobre um declínio de uma família, aquela coisa clássica, né? O povo de posse tem um casarão e o casarão vai ficando deteriorado, né? Então é uma história de terror, né? Estou indicando aqui um livro de terror para vocês. Água Mãe, né? De Zé Lins do Rego, certo? Eu estou lendo o livro de Bruno Ribeiro, né? O novo? O novo não, o de... Esqueci o nome do livro, meu Deus. Pouco de Raça, desculpa aí, Bruno. E é um livro muito bom, é um livro de ação, né? É um livro que é frenético, né? É um livro curtinho da Darkside, eu indico a vocês, leiam, não vou falar nada sobre ele não, tem muita resenha por aí, né? E qual é o outro? Era um livro que te marcou ou a indicação sua e o que você estava lendo? A indicação é o 2666 do Bolanho. Mas eu posso indicar outro? Pode, claro. Já que eu falei Stephen King, eu vou indicar um livro do Stephen King para vocês lerem. Para quem gosta de umas histórias bem contadas, todo livro do Stephen King são bons. Às vezes tem uma história meio chata, principalmente no final dos anos 90 dele. Eu não gosto de Torre Negra, eu não gosto. Também a Torre Negra é dos meus. Não, eu gosto só do primeiro, do Justiceiro. O Justiceiro é bom, né? Mas eu vou indicar o livro 4 Estações, de Stephen King, que são 4 histórias, que são novelas, romances, que você já lê 4. Né? Já tá. Então, é muito boa. Então, para quem não conhece, 4 Estações, tem aquele filme Conta Comigo, sim, dos meninos. Que vão atrás do corpo, né? Corpo e tem o filme que tem a maior nota no IMDb, que como é aquele filme, aquele livro? São Liberdade. Também é uma história desse livro, 4 Estações. O cara Tom Hanks, né? Né? Não, com Tim Robbins. Tim Robbins e Morgan Freeman. Morgan Freeman. Então, só para você ver o nível das histórias, né? E é isso. Eu indico a 4 Estações de Stephen King e é isso. Lê um Cujo, eu gosto muito de Cujo. Cujo é carregado. Então, você aqui com o Beto. Beto, obrigado, velho, pela presença. Papo eu que agradeço. Maravilhoso. O papo foi ótimo. Foi lindo ver seus livros, seus romances. E aí, ó, quem quiser ler, todos os romances do Beto estão por aí. Procurem todos os livros. Quem não achar nas livrarias, procura nos sebos, que vai ter tudo. Espero que tenham gostado. Maravilhoso. Mais uma vez, Beto, obrigado. Esperamos ansioso pelo seu novo livro. Foi ótimo, a conversa, o café. Conversa. Beto vem aqui de novo mais vezes. Vamos marcar com ele outros papos, outros assuntos. A gente pode conversar alguma coisa específica, né? Pode, claro. Vamos falar sobre Stephen King depois. Vamos. Né? Falar sobre sua obra de Stephen King. Beto vai vir aqui de novo com a gente. Muito obrigado e até a próxima.